Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito bom dia a todos os presentes e também os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. E uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Bogotá, Colômbia, e todos os ministros ali reunidos, e também os que nos visitam aqui na Grande Carpa Catedral nessa ocasião. Neste dia de hoje, domingo 19 de março deste ano 2023. Como escutamos, o missionário Miguel Bermudes Marim, que partiu com o Senhor, nossa irmã Abigail Martínez, a qual está na sexta dimensão, olhando para cá, feliz, contente e já desejosa por estar novamente conosco, o qual em breve ocorrerá com a ressurreição. Assim que a nós nos corresponde estar preparados para essa grande visita que está muito, mas muito perto, a qual aparecerá para nós jovenzinha, representando de 18 a 21 anos de idade, e neste tempo de adoção, o qual obteremos, cada um de nós, para poder acessar essa dimensão e poder vê-los quando vierem. Disse o irmão Branham que eles estarão aí e não estão. Ou seja, muitos não os verão, aqueles que não terão essa adoção não poderão ver. Mas nós que estivemos, estamos e estaremos sendo preparados, os veremos. Porque a promessa é que eles vão ressuscitar e vão aparecer àqueles aos quais Deus está neste tempo final preparando esse povo a essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus, o qual Paulo nos falou em Romanos capítulo 8. Isso está se tornando uma realidade hoje, neste dia presente. Isso que Paulo falou ali há 2000 anos, o vemos agora sendo cumprido em você e em mim. Ou seja, já é uma palavra viva, vivificada, sendo cumprida, sendo materializada em cada um de nós. Assim que muito em breve aos familiares nós dizemos: consolai-vos com as palavras de Paulo de 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 49 em diante, e Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, o qual é a esperança para todos os familiares que tem um familiar que parte, os irmãos da nossa irmã Abi, irmãos em Cristo. As palavras de consolo de Paulo, nós cremos e cremos, porque nós sabemos que em breve ela vai ressuscitar. É uma promessa, e nós cremos nela. E também hoje é dia dos pais, lá na Bolívia e em diferentes países. Que Deus abençoe todos os pais em todos os países que estiverem celebrando o dia dos pais hoje. Que Deus os prospere espiritualmente e materialmente também, e os mantenha sãos e fortes até a transformação. Lemos no livro dos Salmos, no capítulo 55, versículo 12. Em diante diz: porque não me afrentou um inimigo, se fosse um inimigo que me afrontava, eu teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo,
E escreve ali Judas, irmão da tribo de Judá, tipo de Judas Iscariote. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os acolha de súbito, vivos os engula a terra, pois há maldade nas suas habitações e no seu próprio íntimo. Mas eu invoco a Deus e o Senhor me salva. De tarde e de manhã e ao meio-dia oro e clamo. E Ele ouve a minha voz. Livra minha alma sem danos da guerra que me movem contra mim. Embora sejam muitos os que me perseguem, Deus ouvirá e lhes responderá àquele que está entronizado desde a antiguidade, pois não há neles alguma mudança e tampouco temem a Deus. O meu companheiro ataca os seus inimigos, viola o seu pacto. Escreve Judas, violou seu pacto. A sua boca é mais macia do que a manteiga, mas no seu coração há guerra. As suas palavras são mais brandas do que o azeite. Todavia, são espadas desembainhadas. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confio. O mistério da obra-prima de Deus. Pregado 22 de novembro de 1997, em Itapecerica da Serra, Brasil. O tema que estaremos escutando nessa ocasião e neste pequeno estudo bíblico, que estaremos lendo algumas porções referente a essa obra-prima de Deus. Podem sentar, por favor. Ele usou a escritura de Efésios, capítulo 4, do 4 ao 16. E lemos ali, em Efésios, capítulo 4, versículo 30, onde nos diz o apóstolo Paulo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Na mensagem Testemunho dos Sinais dos Tempos, pregado sábado 7 de agosto de 1999 em Austin, Texas, nos Estados Unidos da América, quando se terminar o trabalho do recolhimento de todos os escolhidos de Deus, do trigo de Deus, então virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. Até que se complete o número, vejam todas as profecias que qualquer pessoa falar, a pessoa pode falhar, porque Deus não pode. Ele não pode levar os seus escolhidos, ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar, se falta que seja um para completar o corpo místico de Cristo. Porque ficaria fora, porque antes da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação, a nossa transformação, se fecha a porta. E ninguém mais pode entrar. Na mensagem Almas Encarceradas, Almas em Prisão, na página 54, nos diz: isso foi muito duro, ou isso foi algo para mim muito duro para falar a vocês. Estou tão agradecido ao ver pessoas de pé por todos os lados. Eu não posso dizer que isso é assim, mas em algum tempo tem que ser dessa maneira. Tem que chegar a isso. E poderia ser agora mesmo.
o mundo continuará igual em todas as suas coisas. Ou seja, quando ele sair disso, está dizendo que o mundo vai continuar igual. Como está sendo agora mesmo o mundo, continua igual. Haverá pessoas ainda vindo ao altar e ainda clamarão, mas de nada servirá, porque já não haverá misericórdia. Já será o fim. Não haverá misericórdia. Recordem disso. E o santuário foi cheio de fumaça. Quem é sujo ainda. Quem é justo, justifique-se. E quem é santo, santifique-se. E ele escreve ali, virão pessoas ao altar, mas já é tarde. Quando o livro é tomado por Cristo. Já não haverá misericórdia quando o Cordeiro toma o livro, então é tudo. Aí é o fim. E por tudo que vimos, parece que isso poderia ser agora mesmo. Continua dizendo nosso irmão William. Assim que, vejam vocês, o porquê algumas vezes há eventos que até mensageiros de Deus esperavam que fossem cumpridos em ou antes de certa data. E depois rasgamos a cabeça, batemos a cabeça e dizemos, mas isso não aconteceu? Pois veja, sendo que eram mensageiros de Deus, então somente se cumpriu no espiritual. Se cumpriu em outro campo, um campo espiritual. Um campo de outra dimensão, mas se materializar não se tornou realidade porque ainda não foi completado o número dos escolhidos de Deus, ou seja, que até que seja completado o número dos escolhidos de Deus, qualquer data pode ser alterada. No livro dos selos, na página 329, nos diz, já ao final da oração deste quinto selo, diz, Senhor e Deus, houve uma grande quantidade de mãos levantadas nessa noite. Estou seguro que Tu és o mesmo Senhor Jesus, quem operou a expiação há muitos anos. E agora, ao ver a abertura destes selos e as coisas grandes que estão acontecendo nesses últimos anos, eu creio com todo o meu coração que a porta da misericórdia está começando a se fechar e está pronto para viajar para cá, para levantar o Teu povo. Vejam, há uma obra ali que estaria sendo realizada para levantar o seu povo. Ou seja, é Deus no meio da sua igreja para fazer essa obra. E escreve a porta se fechando. Enquanto ainda há lugar e a porta está aberta, como aconteceu nos dias de Noé, que essas almas preciosas que habitam no corpo, neste tabernáculo terrestre, o qual algum dia será desfeito, mas suas mãos mortais foram levantadas, porque em seus corações têm convicção e professam que eles creem e querem aceitar Teu convite quanto à salvação. Agora, em vista deste livro selado que nos foi aberto, Senhor, nessa noite, dê uma vestimenta e escreve corpo teofânico da justiça de Jesus Cristo e vista a sua alma e escreve com a teofania que possam parar em pé diante de Ti naquele dia que está à mão. Que então assim sejam perfeitos pelo sangue de Cristo. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Agora, qualquer pessoa podia dizer inúmeras coisas. Dizer, mas eu esperava que para tal ano acontecesse tal coisa. Eu espero que para tal ano já acontecesse tal coisa. Por exemplo, o planeta Terra fosse estremecido. Mas vejam, isso no literal não foi visto, mas espiritualmente está acontecendo. Assim que, então, Deus o esteve fazendo no espiritual, nos dando um estremecimento espiritual, um avivamento.
encontramos que há inúmeras coisas assim, que se a pessoa não pode compreender, a pessoa pode tropeçar, mas os escolhidos não podem tropeçar. Ou seja, os escolhidos não têm por que tropeçar, porque da nossa era depende tudo o que as pessoas do passado falaram, os mensageiros do passado. E nós estamos numa nova era e numa nova dispensação. Assim que nós não temos motivos para estar preocupados ou pensar que coisas que foram ditas por mensageiros de Deus, como o mensageiro William Branham, que alguma tenha falhado. Isso a nós não nos preocupa, porque qualquer data que ele tiver dado depende de que o grupo dos escolhidos seja recolhido. Agora, mesmo com tudo isso, em alguma forma, tem que ter tido algum cumprimento. Por exemplo, quando falou do ano 1977, disse que era o jubileu número 70, a subida para cima da noiva. Vejam, a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve subindo a era da pedra angular. E isso é um rapto espiritual. O rapto da Igreja do Senhor. Rapto espiritual. Um rapto espiritual. E depois, o material físico, esse vai se materializar no tempo correspondente. Assim que nós estamos do lado do reverendo William Branham e não encontramos falhas no que ele disse. E vamos ir ali no livro das eras, do qual ele nos falou deste ano e das coisas que estariam ocorrendo na página 359. Deste aqui a 363. Diz: quando as pessoas da antiguidade chamavam a metrópole a Laodiceia, estavam antecipando ao mundo com um só governo, o qual agora estamos colocando em ordem, à medida de que pensamos naquela cidade sendo a localidade de um grande concílio eclesiástico, vemos a sombra antecipada do movimento ecumênico que está se efetuando hoje, no qual muito em breve veremos se juntar os assim mesmos chamados cristãos. Na verdade, a Igreja e o Estado, religião e política estão se unindo. O joio está sendo juntado. Dentro de pouco o trigo estará pronto para o celeiro. Foi uma cidade de terremotos. A cidade representada em Laodiceia. E tais terremotos, por fim, a destruíram. Esta era terminará com uma sacudida que Deus dará ao mundo inteiro, que foi cortejar a grande prostituta. Não somente derrubarão os sistemas mundiais, mas que a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenial de Cristo. E ele escreve o terremoto. A cidade era rica, tinha muitos habitantes ricos, foi uma cidade de muita cultura. A ciência abundava. Quão semelhante a hoje. As igrejas são ricas, a adoração é formosa e formal, mas ao mesmo tempo fria e morta. A cultura e a educação tomaram o lugar da palavra dada pelo Espírito e a fé foi superada pela ciência. Foi substituída pela ciência. Tudo isso demonstra que o homem é uma vítima do materialismo. Em todo atributo, a antiga Laodiceia se encontra renascida na era de Laodiceia do século XX. Pela misericórdia de Deus, todo aquele que tem ouvido para ouvir saberá ou sairá dela para não ser participante dos seus pecados e do juízo inevitável que lhe vem. E ele escreve: saia de Laodiceia. A era de Laodiceia começou ao redor do princípio do século XX, talvez durante o ano 1906. Quanto tempo durará?
como servo de Deus, tive multidões de visões, das quais não houve nenhuma só que tenha falhado. Me deixem predizer, não disse profetizar, mas predizer, que esta era terminará ao redor de 1977. Por favor, me perdoe nessa nota pessoal. Essa predição está baseada numa série de 7 visões maiores que me chegaram num dia de domingo, em junho de 1933. O Senhor Jesus me falou e me disse que sua vinda estava perto. Mas antes de que ele viesse, 7 eventos maiores aconteceriam. Anotava estas coisas à medida que as recebia, e nessa manhã no culto dei a conhecer a revelação do Senhor. E mais adiante diz, aí ele vai dizendo as visões que lhe foram dadas, e vamos à sexta. Diz, na sexta visão, se levantou na América, e ele escreve Apocalipse 13, se levantou na América uma mulher muito formosa, mas ao mesmo tempo muito cruel, e escreve a imagem da besta. Ela tinha as pessoas completamente sob seu poder. Eu creio que isso era o avanço da Igreja Católica Romana, mesmo que sabia que podia ser a visão de alguma mulher se levantando com grande poder na América, eleita pelo voto popular feminino. Na sétima e última visão, ouvi uma explosão terrível. Quando dei a meia volta para ver, e aí, ele escreve, Elias não estava em USA, estava na América Latina e o Caribe. O que lemos na sexta-feira, mas não tinha o livro ali, ele disse que virou e olhou para a América do Norte, e o que viu foi crateras de fumaça sobre a América do Norte. Ou seja, Elias em sua quinta manifestação. Quando dei a meia volta para ver, a única coisa que vi foram ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. Me baseando nessas 7 visões, juntamente com as mudanças tão rápidas que transcorreram no mundo nos últimos 50 anos, dou essa predição. Não é profecia, que essas 7 visões serão chegadas a se cumprir, todas para o ano 1977. Vejam, e aparentemente, ali, essas últimas 2, vamos dizer, não ocorreram mais no campo espiritual, sim, mas se cumprirão no campo físico também. E mesmo que muitas pessoas julgam que este é um prognóstico irresponsável em vista de que Jesus, mas aquele dia e hora ninguém sabe, Marcos 13:32, e ainda me mantenho firme na minha crença depois de 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém podia conhecer o ano, mês ou semana em que sua vinda seria completada. Assim que repito, eu sinceramente creio e mantenho como estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que o ano 1977 deve pôr fim aos sistemas mundiais e introduzir o milênio. E ele escreve 7º selo. E introduzir o milênio, escreve 7º selo. Agora me deixe dizer isso. Há alguém que possa provar que uma dessas visões falhou? Não foram todas cumpridas? Sim, cada uma foi cumprida. Ou agora mesmo está em progresso. Mussolini invadiu a Etiópia com grande êxito e depois caiu do poder e perdeu tudo. Ele começa a enumerar, coloca Mussolini e coloca 1.
E agora, Hitler, e escreve 2, começou uma guerra que não pôde terminar e morreu misteriosamente. 3. O comunismo absorveu os outros 2 ismos. 4. O carro plástico, com teto em forma de globo. Ou seja, os carros em forma de ovo em outros lugares, ele diz. E que estaria sendo dirigido assim, não por pessoas, mas, como já estivemos vendo, carros em forma de ovo. E diz que as pessoas dentro jogando jogos de tabuleiro, baralho. Foi construído e somente está se esperando o melhor sistema de estradas. 5. As mulheres estão se vestindo quase nuas e mesmo agora estão usando traje de banho sem a parte superior. E, por certo, faz poucos dias, vi numa revista o mesmo vestido que vi na visão. Se acaso pode se chamar vestido. Era um tecido de plástico transparente com 2 lugares escurecidos que cobriam os 2 peitos e depois havia um lugar escurecido embaixo como um pequeno avental. A Igreja Católica está em progresso rápido. Tivemos um presidente católico e, sem dúvida, teremos outro. E escreve o Papa. O que é que resta? Nada, com exceção de Hebreus 12, 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. E escreve Apocalipse 11, do 1 ao 5. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra e dessa vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, comoveu, abalou o mundo inteiro, mesmo que não desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial, o que muito em breve fará numa escala muito maior. Ele castigará este mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas. E esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E escreve a era 8ª. Eu rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível para você, que entregue sua vida completa, sem reservas a Jesus Cristo. Quem, como fiel pastor, o salvará, o cuidará e te apresentará sem ruga nem mancha, em glória, com muito grande regozijo. E aí todas as citações que já falamos. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Agora vejam vocês o jubileu número 70, do qual ele falou. A igreja subindo ao ano do jubileu. Vem um novo jubileu. Um ano de jubileu. Pois a igreja teve as diferentes etapas que correspondem aos 49 anos antes de chegar o ano 50. Vem? E agora, quando a igreja chega ao ano 50, chega ao ano do jubileu. E esse é o jubileu da igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. Vem? O simples que é tudo? Agora temos também o rapto literal, o qual será para os que estarão no rapto espiritual, ou seja, que antes de ser levados, transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, as pessoas que estarão vivas têm que estar na era de adoção, que é a era da pedra angular. Não podem estar em outra era para serem transformados.
não podem estar na era onde ele disse que era a sétima era, que foi em 2000 quando ele disse, entramos na sétima era. E diz aí, não sabemos até quanto vai durar, mas que ia ter um tempo. Agora, quem ficar aí na sétima era, não verá a adoção, não verá os mortos que vão ressuscitar e serão transformados. Tem que subir a era da adoção, tem que subir a era oitava. Não podem estar em outra era para serem transformados, porque os das outras eras, para eles corresponde descansar, ou seja, seus corpos físicos morrerem e depois serem ressuscitados no tempo final, neste tempo final. Agora vejam na página 426 do livro das Edades, editado. 426 do livro das eras, editado, nos diz: vamos ver em que página é Vamos ver em qual página é no que tem. É a 422. 422 aqui a 426. Uma parte aqui do parágrafo na metade da página. Diz, e esse mesmo Espírito e doutrina estão agora mesmo entre todos os protestantes e se chama denominação. Nicolaísmo é organização, humanizando a liderança da igreja e, em efeito, expulsando o espírito. Balaísmo é denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico ao invés da igreja. E até nessa hora tão avançada, muitos dos filhos de Deus estão enrolados no laço do denominacionalismo. E Deus está clamando: saia dela, povo meu, porque para que não sejais participantes de seus pecados e que não recebais das suas pragas. Apocalipse 18:4. E ele escreve ali uma pergunta e diz: e os filhos de Deus? Nas denominações, onde diz, agora, vê você? Eles são ignorantes, mas se o rapto chegará a acontecer nesse mesmo instante, a ignorância não seria nenhuma desculpa no juízo de Deus por estar nas filas do inimigo. Isto do clero se organizando por graus hierárquicos até chegar a uma cabeça. Um presidente é uma manifestação do espírito do anticristo. Não importa quão maravilhoso e necessário pareça, é nada menos que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que estiver nas denominações organizadas está no mero centro do sistema do anticristo. Agora me deixe dizer isso para esclarecer este detalhe. Eu não estou contra as pessoas, eu estou contra o sistema. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William, os que serão transformados estarão na era da pedra angular. Tem que ter experimentado um rapto espiritual subindo a era da pedra angular, onde Cristo disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Neste mesmo livro das eras, na página 426, aqui a 430, nos diz: e a videira verdadeira, na metade do parágrafo,
está crescendo. Está crescendo. Onde estão aquelas enormes quantidades de pessoas que continuam vindo aos avivamentos e respondem ao convite? A maior parte não vem em uma atitude emocional ou desejosos de algo físico, ao invés de algo verdadeiramente espiritual. Não é essa a era semelhante ao dia em que Noé entrou na arca e se fechou a porta, mas Deus reteve o juízo por 7 dias? Nenhuma só alma foi literalmente convertida a Deus naqueles 7 dias de silêncio. A porta fechada, escreve silêncio, a porta fechada 7 dias antes do juízo. A meia hora de silêncio é igual o 7º selo, 7 trovões, 7 etapas consecutivas. Continua dizendo o nosso irmão William aqui. Bom, podemos ver que os sinais, o testemunho dos sinais dos tempos, identifica o tempo. Quando Cristo falou de coisas que hão de acontecer, e falou de um tempo onde essas coisas acontecerão, os sinais que foram estabelecidos, que se cumprirão, serão os que estarão dando testemunho de que se chegou a esse tempo. Na mensagem Escolhidos para dar fruto, pregado 25 de junho de 1999, nos diz, em Cartagena, Colômbia, no Monte da Transfiguração, ali estava Jesus sendo adotado. E estava Moisés e Elias. Ou seja, que a chegada de Moisés e Elias ao Monte da Transfiguração era muito importante, porque o Filho de Deus ia ser adotado, e a vinda de Moisés e Elias, das duas oliveiras, a vinda dos anjos do Filho do Homem, é muito importante no Monte de Deus, no Monte de Sião, ou seja, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, para a adoção dos filhos e filhas de Deus neste tempo final, como corpo místico de crentes, e para a adoção de cada pessoa como indivíduo, e para a adoção do mensageiro do último dia. Na página 128 do livro de Citações, en el párrafo 1137, no parágrafo 1137, nos diz: eu quero uma obra-prima para o mestre. Talvez terei que começar arrancar uns poucos como isto, mas terei uma obra-prima alguns dias destes, se eu guardo bem nessa palavra. E desenha a pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E desenha ali uma pedra angular e escreve como igreja. Uma pedra angular desenha como mensagem. Uma pedra angular e escreve como mensageiro. Uma pedra angular e escreve como indivíduo. E escreve uma obra-prima para o mestre. Agora continua dizendo aqui, diz o reverendo William Branham na página 190 do livro das eras, das 7 eras, na metade, como na metade diz, é em um tempo como este, em que o mensageiro de Malaquias 4 deve vir. Depois, na chuva tardia, virá uma batalha semelhante naquele no Monte Carmelo. Note bem nisso para que veja na palavra. João foi precursor de Malaquias 3. Ele semeou a chuva temporã e foi rejeitado pelas organizações do seu dia. Jesus veio e teve uma batalha no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a chuva tardia. Jesus será a batalha entre as denominações e os credos, as crenças, porque ele virá para respaldar sua palavra e para levar sua noiva no rapto. A primeira batalha foi no Monte Carmelo, a segunda foi no Monte da Transfiguração e a terceira será no Monte de Sião. Agora podemos ver por que
tem que vir Moisés e Elias ao Monte de Sião, porque aí é a batalha do último dia. Na mensagem, nomes blasfemos, na página 25, vinte e quatro, recordam Jesus no Monte da Transfiguração, lá no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 1 ao 5. Vocês me ouviram? Escutai-o. Aquele sermão que eu preguei faz como um ano atrás e que foi muito popular. A ele ouvi, escutai-o. A colocação de um filho. Em Efésios 1, 5, Deus nos predestinou para ser adotados, filhos de adoção. E ele escreve ali, filhos de Deus, vindicados. E Monte da Transfiguração também escreve. Vejam, uma família, quando um filho nasce nela, então é filho nessa ocasião, mas esse filho tem um tutor para criá-lo. E se esse filho não se torna um bom filho, nunca se converte em herdeiro. Mas se ele fosse o filho bom, e o filho que obedecesse seu pai, então esse filho era adotado ou colocado posicionalmente. Ele se converte em herdeiro do que o seu pai teve. E escreve o tutor e escreve o herdeiro de tudo de seu pai. E é isso que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração, quando Ele tomou seu próprio filho, depois de ter sido provado Ele ser o filho correto. E havia resistido todas as tentações, Ele o levou no Monte da Transfiguração, e o cobriu numa nuvem. Vocês sabem que no Antigo Testamento eles tomavam um filho, o vestiam com as melhores vestimentas e o colocavam fora, diante do público. E tinham uma cerimônia de adoção. Creio que em Gálatas, São Paulo se refere a isso como a adoção dos filhos. E escreve Romanos 8, de 14 ao 30. E escreve a adoção. Agora, mediante a adoção de um filho, os ministros e os leitores espirituais da Bíblia, adotando este filho. Em outras palavras, o filho era filho quando era nascido, quando nascia. Foi aí onde nosso povo pentecostal cometeu seu erro. Nascer na família pelo Espírito Santo, isso está bem, mas temos que ser o tipo correto de filhos, instruídos pelo tutor correto. Na página 59 do Livro das Eras, 58, arriba, 58 em cima, que é a 61 por aí. Que é a 61 por aí. Deve ser como a 61. Deve ser como a 61. La 58 também. 58 também. Todavía no se había corrido ahí
por la letra. Talvez ele não tinha corrido La pela letra. 58 A dice, 58 diz: esto a mitad del párrafo. Na metade do parágrafo, isto foi a palavra em operação. Essa palavra nunca falhou na boca de crentes cristãos. E nessa última era, está aqui de uma forma maior e mais forte do que nunca jamais na verdadeira noiva da palavra. Que escreve a palavra em operação, maior e mais forte hoje. Ó pequeno rebanho, vocês que são apenas uma minoria, mantenha-se com a palavra, encham suas bocas e seus corações com ela, e algum dia Deus lhes dará o reino. E escreve sétima dispensação, oitava era, e escreve o reino é igual à pedra angular. E aí lê a escritura de São Mateus, capítulo 17, passamos. Depois da escritura na página 59. Nos diz, e os três apóstolos viram isso, a ordem da sua vinda, a ordem da sua segunda vinda. Eles viram transfigurado ali no monte. Sua vestimenta era resplandecentemente branca e seu rosto brilhou como o sol em seu cênite. E quando ele apareceu ali, estava Moisés e Elias, um de cada lado. Assim é exatamente como é que ele vem outra vez. Na verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, a noiva, de volta à doutrina apostólica da palavra dos pais. E aí ele escreve a segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui em nomes blasfemos. Página 25. Agora no passado, se um homem pensava em seu filho e quisesse que ele fosse um bom filho, ele buscava o melhor tutor que pudesse encontrar, o melhor professor. E escreve o tutor, traço o mestre, o professor. Porque ele queria que seu filho fosse como seu pai. Assim que ele conseguia o mestre correto. Agora, se um homem na terra pensa no melhor mestre, e Deus, nosso Pai, agora, ele nunca pegou bispos e cardeais e sacerdotes, ele pegou o Espírito Santo para ser nosso mestre. E o Espírito Santo é nosso mestre, nosso professor. E ele está na igreja, e ele leva mensagens ao Pai. E escreve o mestre, acrescenta todas essas virtudes pelo ensinamento. E depois, e se o pai, o mestre, chegasse e dissesse: bom pai, agora ele não vai pegar um professor que queira o que nós chamamos de uma pena no chapéu, que diga, sim, eu digo ao pai algo sobre reticências. De qualquer forma, esse rapazinho é um renegado. Mas se eu digo ao pai, o pai me dará um aumento. Esse não é o tipo certo de professor. O tipo certo de instrutor é honesto, diz a verdade. E o Espírito Santo diz a verdade quando ele chega diante de Deus por nós. Sim. Assim que ele vem, o que você crê? Ele se envergonharia hoje de dizer: todas as tuas filhas estão cortando o cabelo e tu disseste para não fazer. Os seus filhos estão inclinados a se organizar, que simplesmente não conseguem ver uns aos outros. Isso é reticências. E estão adotando isso para isso e isso para aquilo. Como ele se envergonharia
Mas como esse mestre adoraria chegar e dizer, oh, que coisa, esse filho é um verdadeiro filho. Ele é exatamente como o pai. Oh, como ele adoraria dizer isto. Escreve, mestre, vem. Então, o pai fica cheio de orgulho e diz, este é meu filho. E isso foi exatamente o que Deus fez no Monte da Transfiguração. Escreve a adoção. Vocês notam que ali apareceram Moisés e Elias. Pedro, todo animado, o sobrenatural tinha sido feito. Ele, reticências. Pedro ficou animado e disse, edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ainda falava, Deus o calou e disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, escutai-o. Vem. Deus se colocou a si mesmo em terra e este é meu filho. Moisés representava a lei. Os profetas representavam a justiça. Nós não podíamos viver pela sua lei. Nós não poderíamos viver pela sua justiça. E escreve Moisés e Elias na adoção. Eu não peço justiça. Eu quero misericórdia, não justiça. Passa a página 26. Eu não consigo cumprir sua lei. E não consigo cumprir sua justiça. Mas preciso da sua misericórdia. E Deus disse que a lei e a justiça foram cumpridas nele, se encontraram nele. Ele é meu filho amado. Escutai-o. É ele. É o único. E escreve o nome do filho adotado. E escreve também ali Moisés, lei. E escreve também ali Moisés, lei. Moisés e Elias escreve lei e justiça. Se encontraram no filho. No livro de citações, na página 52. Na página 52, livro de citações, página 52, parágrafo 456 diz: Ele levou o seu próprio filho no capítulo 17 de Mateus e o levou em cima no Monte da Transfiguração e o colocou posicionalmente como estava a sua lei. E escreve ali para a adoção e o Monte da Transfiguração. E também escreve a lei da adoção, o nome de Deus. Ele o fez. E então, quando ele fez isso, então nós descobrimos que ele seguiu suas próprias leis. E aqui ele levou Abraão do mesmo modo. Ele desenhou também uma pirâmide e uma flecha para a pirâmide e as eras. E você diz, você está seguro disso, irmão Branham? O versículo 4 e 5? Sim, Senhor. Vem. Quando ele deu a Abraão parte do seu nome, posicionalmente colocou seu nome no cheque, o mesmo como era o dele. O dele é Elohim. Abraão, vem, deu parte do seu próprio nome. Ali está uma grande revelação. E você percebe, eu posso levar mais longe que isso. Mas a igreja, quando ela deve estar tomando manjar sólido, ainda está tomando leite. Isso é correto. Assim que ele deu o seu próprio nome, Abraão. E escreve Elohim? Abraão. Agora, vamos ler um pouquinho mais aqui em nomes blasfemos. Porque ele escreve ali
algo que lemos. Continua dizendo nesse próximo parágrafo, página 26. Agora, no Velho Testamento, quando aquele filho era adotado e colocado na família, seu nome tinha tanto valor no cheque como do seu pai. Sim, senhor. Não tinham reticências. Tinha um anel, naqueles dias, uma marca, um timbre, e cuspiam nele. O irmão Branham faz um som como de cuspir e bate no púlpito com o punho. Colocavam-no, esse era seu selo. Isso era justamente, ele usava o anel do seu pai, seu selo, e era tão bom como o de seu pai. Agora, quando Jesus tinha sido obediente, Jesus a Deus, Deus o colocou em posição. Este é ele. E aí é que ele escreve o nome do filho adotado. Continua dizendo. Nosso irmão William, nessa mensagem, escolhido para produzir fruto, e vejam, na batalha no Monte Carmelo, ali Deus tipificou, representou o que seria a adoção de Jesus, e o que seria a adoção de Elias, e o que seria a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Ali no Monte Carmelo, Elias realizando a obra de Deus. Recordem que Elias disse, quando orou, que ele não tinha feito nada de si mesmo, mas que ele tinha feito conforme a como Deus o tinha mostrado. E ali Deus o vindicou. No livro de Citações, na página 9, parágrafo 72, nos diz: quando você fica no reino, e já vimos que o reino é a era da pedra angular. Quando você fica no reino, fica no Evangelho e faz bem. Então, um desses dias, Deus o chamará fora. Desenha uma pedra angular e escreve a adoção, e o colocará de um lado, e o adotará como seu filho diante das pessoas, e lhe dará alguma coisa que estremecerá as nações com isso. E também na 3A, que é do parágrafo 24, 25. Diz, na minha humilde opinião, 3A, é a página de trás. Na minha humilde opinião, Deus justamente começou a adotar seus filhos, posicionalmente chamando-os fora a um lado, dando um certo ministério, e escreve Moisés e Elias, ungindo-os para esse propósito e enviando-os fora. Vigiem o que acontece quando ele o faz. Tudo aquilo sobre o qual ele deu posse tomará seu lugar, acontecerá. Escreve a imagem de Deus e também escreve a adoção. Apocalipse 11, do 3 ao 14, e 11, do 15 ao 18 e 7. Versículo 1. Continua dizendo, e no Monte da Transfiguração, depois de Jesus Cristo estar por uns 3 anos pregando, se tornou, veio a ser adotado. E aí estiveram Moisés e Elias. E ele disse que foi adotado. E Deus disse a ele, ouvi, escutai-o. Na mensagem,
uma via escondida, uma vida escondida, pregado 6 de outubro de 55, diz o irmão Branham, deste estudo bíblico, diz: se vocês notarem, em um tipo perfeito, Deus o fez com seu próprio Filho da mesma maneira. Ele tomou 3 como testemunhas. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, conste toda a palavra. Pedro, Santiago e João. Amor, fé e esperança. Escreve 2 ou 3 testemunhas. E escreve Moisés, Elias, Jesus. Jesus em sua segunda vinda. Escreve ele. E ele os levou acima no monte, em particular de todo mundo, e ali, diante de testemunhas oficiais, Deus adotou seu próprio Filho. Ele foi transfigurado diante deles, e suas vestimentas brilharam como o sol. E uma voz que saiu de uma nuvem disse: este é meu Filho amado, escutai-o. O colocou no monte, colocou as testemunhas ali para vê-lo, o vestiu de uma vestimenta tão brilhante como o sol, brilhando. No reticências. Neste eles ainda brilharam como o sol em sua força. E Deus falou: este é meu Filho amado, escutai-o. Deus o adotou o seu próprio Filho na família. Não, olha, esse é meu Filho, quem toma o cargo daqui em diante. Não me ouvirão mais. Este é meu Filho, quem toma o cargo daqui em diante. Amém? Essa adoção em parábola está perto do tempo para a igreja. É tempo para isso. E ele escreve: Jesus foi adotado no monte da transfiguração. E depois entrou em Jerusalém em um burrinho como rei e foi rejeitado. Continua dizendo nosso irmão William. E agora, tudo isso que aconteceu no passado é tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final no Monte de Sião, na Igreja de Jesus Cristo, com os que serão adotados. Já vimos Elias na 7ª era da Igreja Gentia, como também vimos Elias na 7ª era da Igreja Hebraica sob a lei, e o qual foi conhecido como João Batista, e o vimos também conhecido como Eliseu, e conhecido ao princípio como Elias, e no último dia estará na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, no Monte de Sião. E aí também estará Moisés para a adoção dos filhos e filhas de Deus. E aí também será adotado o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E esse é quem terá o ministério do último dia, e do qual Cristo dirá: escutai-o. E como corpo místico de crentes, Cristo dirá: escutai-o. Ao corpo místico de Cristo da era da pedra angular. Esse será o povo que será adotado e que terá a voz, a palavra de Cristo. Na mensagem, obra maestra, obra-prima, nos diz na página 12, pero final 12 e 13. Mas finalmente veio uma perfeição sobre a terra, e essa perfeição foi o homem. E então ele pôde ver naquele homem que se parecia a ele. Por isso é que agora, quando ele olha sobre ele, ele foi um reflexo do que o seu Criador foi. Agora Deus
pôde conseguir o que ele queria, um homem à sua própria imagem, e escreve obra-prima. E então, eu poderia dizer isto, que quando ele fez este homem, havia algo nele que não enquadrava perfeitamente bem, porque ele estava por si mesmo. E assim é como Deus foi por si mesmo. Ele foi o eterno. E agora, o homem, na imagem de Deus, também existia sobre a terra por si mesmo. Por isso ele teve que golpeá-lo um pouco no seu lado esquerdo. E daí ele tomou a peça que tirou e fez uma companheira, uma esposa. Agora, ele não estava por si mesmo, ele tinha alguém com ele. E essa foi sua grande obra. E ele, da mesma maneira que qualquer grande escultor, tomaria sua obra-prima. Agora, primeiro, ele tinha uma obra-prima de si mesmo. Mas agora, ele viu que a obra-prima estava sozinha, igual como ele, por isso ele dividiu a obra-prima, ferindo no abdômen e extraindo, produzindo uma companheira. E agora, para fazer um dos dois, ele os colocou como qualquer grande escultor, em um lugar que era precioso. Um escultor não faria uma grande obra-prima para depois tomá-la, pegá-la e colocá-la em algum lugar, em um beco, ou escondê-la atrás de edifícios. Como nos disse nosso Senhor, um homem não acende uma lâmpada e a coloca debaixo do candeeiro. Quando nos convertemos nas obras-primas de Deus, não somos escondidos em algum lugar num beco. Temos que iluminar. Assim que vemos que ele, depois que fez essa obra-prima, a colocou aqui na terra e colocou no lugar mais belo que ali havia, no Jardim do Éden. Ele colocou sua obra-prima, os dois sendo um, no Jardim do Éden. Como deve ter agradado, que viu que essa grande obra-prima estava bem. Encontramos que depois disso, ele descansou. Ele estava muito satisfeito com sua obra. E ele escreve, a obra-prima é para ser vista. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Mas vejam, antes da adoção, Cristo teve que estar trabalhando por 3 anos na obra ministerial que começou quando João o batizou. E Elias teve que estar trabalhando na obra de Deus para vindicá-lo diante do povo de Deus sobre o Monte Carmelo. Para este tempo final, temos a promessa da figueira reverdecendo, que é o povo hebreu, como também a parábola de Ezequiel que Deus deu dos ossos secos, que era a casa de Israel. Veem vocês? Representam também o Israel celestial, a igreja de Jesus Cristo sendo restaurada, e o povo hebreu sendo restaurado no tempo final. E depois entrará o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo manifestado no último dia, na adoção dos filhos e filhas de Deus. Entrará o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto. Entrará o povo hebreu, no povo hebreu, nos ossos secos, e ministrará para eles. E isso é receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito para o povo hebreu. É chamado dos 4 cantos da terra. Por quê? Porque esteve percorrendo toda a terra entre os gentios. E o único que pode levar o Espírito de Deus, e como único pode ir o Espírito de Deus ao povo hebreu, é através de carne humana, para se revelar ao povo hebreu e restaurar plenamente o povo hebreu. E eles o verão vindo em carne humana no último dia, na adoção dos filhos e filhas de Deus. Agora vejam aqui, nessa mensagem, nossa posição em Cristo, na página 13, diz:
Em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 5, temos um quadro formoso disso, como nós estivemos sob tutores, quando este menino nascia, se convertia em filho. No momento de nascer na família, entendem? Agora havia um tutor sobre este rapaz para educá-lo e criá-lo. Ele não era mais que um servo, diz a carta aos Gálatas, até que chegava a certa idade, a certo limite de tempo que era estabelecido. Este tutor tinha que levar o reporte ao pai: teu filho vai progredindo bem, ou qualquer coisa. É aí onde não é que esteja de acordo, meu querido irmão, mas tome-o como de alguém que o ama. Foi ali onde os pentecostais falharam. Se o Espírito Santo, talvez não querendo dá-los então, note, quando você nasce do Espírito Santo, você diz: este sim que é meu irmão. Você já era um filho, o era tanto como sempre foi porque nasceu na família. Mas, no entanto, o tutor, que é o Espírito Santo, observou a igreja enquanto vai amadurecendo. Se no natural, este tutor fosse ao pai e dissesse: esse rapaz não será bom, tento ensinar, mas não presta atenção, tem sua própria forma de fazer as coisas e não escuta, vai fazer isso ou aquilo. O pai percebia então que esse rapaz não podia possuir seu domínio. Certo? Por quê? O que ele faria? Andaria por ali. O regresso do filho pródigo nos dá um quadro muito formoso disso. Ele não pôde. Ele o que faria seria embargar a chácara, vendê-la, tomá-la e andar por ali. E escreve embargar. Agora, no sentido espiritual, depois que nascemos em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Mas veja, Deus sabe melhor. É aqui onde eu digo reverentemente: estou em desacordo com meus irmãos da chuva tardia. Vocês creem que estou perseguindo a igreja? Não, meu querido irmão, não. Depois de certa idade, este rapaz tinha que ser adotado nessa mesma família na que tinha nascido. Qualquer ministro sabe que essa é a ordenação de um filho. Devia ser adotado na família em que tinha nascido. Poderiam imaginar isso? Mas esse é o ensinamento do Antigo Testamento. Paulo está se referindo a isso aqui em Efésios, a igreja de Éfeso. Agora, o ponto, irmãos, é que cada um aqui tratou de fazer isso ou aquilo por imposição das mãos e se separaram e se afastaram. Mas Deus tem que fazê-lo. Ele é o único que pode fazê-lo. Quando o pai apreciava que esse rapaz não era digno, não deserdava, continuava sendo seu filho, mas não podia colocar sua confiança nele. Era levado por todos os ventos de doutrina. Isso é o que diz a Escritura. Não sejais levados de todo vento de doutrina. Efésios 14:14. Sede sóbrios, abundando sempre nas obras do Senhor, porque vossa obra não é em vão. 1 Coríntios 15:58. Oxalá pudéssemos ficar nisso um momento. Note que este pai, então, chegava o dia quando este rapaz talvez tinha se corrigido e era um homem digno, escutava o pai e recebia as instruções. Era um bom rapaz. Então o pai o levava a um lugar público e o vestia com uma roupa especial. Tinha então uma cerimônia e adotava o seu filho na família. Paulo aqui está dizendo: havendo-nos predestinado para ser adotados. Moisés foi uma sombra disso. Na mensagem,
que estivemos vendo obra-prima, mas neste, provando sua palavra, nos diz agora vejam isso aqui, dessas duas porções de provando sua palavra e o que continua dizendo em nossa posição em Cristo. Vejam, diz, agora eu vou ler provando sua palavra, mas a que foi pregada em 26 de abril de 65, diz, agora, há muitas pessoas que ungem lenços e outras coisas, pois nós pensamos que isso está bem seguro, mas se somente a Bíblia não disse que eram os lenços ungidos, mas que pegaram lenços do corpo de Paulo. Podem ver agora ao que me referia? Agora o que eles viram foi esse poder vivificador que estava em Paulo, pelo qual souberam que ele era o servo de Deus. Eles sabiam que Deus estava nele. Eles sabiam que tudo que ele tocava era abençoado. Quantos entendem isso? Digam amém. Sabem? Eu creio que Paulo era bem escritural no que fez. Vocês creem? Querem que diga de onde ele tomou a ideia para fazer isso? Alguém disse, de Eliseu. De Eliseu, correto. Vejam, Eliseu disse, toma este bordão e põe sobre o bebê. E o profeta enviou o bordão, o bordão, porque sabia que tudo que ele tocava era abençoado. Ele conhecia sua posição. Se somente conseguisse fazer a mulher crer na mesma coisa. Agora vejam, a Bíblia não diz, eles orarão pelos enfermos. Diz, imporão as mãos sobre os enfermos. Agora somente pensem, as pessoas viram no apóstolo Pedro a presença de Deus manifestada neste homem, a tal modo que elas até mesmo depositavam as pessoas em sua sombra, e elas eram curadas. Quantos sabem que isso é escritural? Isso é tanto a Escritura como João 3,16, vem? É tudo a palavra de Deus. Agora, as pessoas, vocês sabem que a sombra daquele homem não curava as pessoas. Porém, veja, se o poder de Deus esteve sobre este profeta por anos e anos depois que ele morreu, tanto que um homem morto foi lançado sobre seu corpo, seus ossos. O corpo nem mesmo estava ali, os ossos estavam ali. E a presença de Deus estava sobre aqueles ossos, a tal ponto que aquele homem morto retornou à vida. E ele escreve ali, na sombra, Deus esteve operando. Na sombra, Deus esteve operando. Quanto mais na realidade. E escreve, a sombra das duas oliveiras são Moisés e Elias. E todos os profetas, até Jesus, Pedro e São Paulo, e os 7 anjos das 7 eras da igreja. Agora, vocês não percebem que esse mesmo Deus que fez todas essas coisas está aqui mesmo nessa noite? Para mim, eu penso que nós deveríamos ser o povo mais feliz em todo o mundo. Somente pense nisto. Agora é aí onde diz a página 20 e 21 de obra-prima.
E quando Deus, através dos profetas sob a lei, nos condenou a pecar, e na lei não há graça, somente disse a você que é um pecador. Mas quando Jesus veio em cena, ele foi o cumprimento. Ele foi o cumprimento de todas as coisas que Deus tinha prometido. Ele foi a imagem idêntica e perfeita da promessa. Portanto, todas as promessas do Velho Testamento se encontravam em Jesus Cristo. Não podiam se encontrar em Moisés. Não podia se encontrar em nenhum dos profetas, mas se encontraram na obra-prima. E ela enquadrava com tudo dela, com tudo que dela tinha sido dito. Assim a igreja deveria se enquadrar com todas as coisas que Deus prometeu. Desenhe uma estrela de Davi. Ela tem que ser aquele pedaço que foi tirado da obra-prima através da ferida. Portanto, se ele original é a palavra, também a matéria que foi tirada dela é a palavra, para quadrar com o lado do original de onde foi tirado. Por isso, em chinês, você poderia reclamar. Ou seja, nos papéis chineses na lavanderia, a lei o condena e diz que está sujo e que é culpado e coloca em prisão. Mas quando ele veio, ele foi o pedaço que enquadrava, que encaixava e podia tirá-lo e voltar a formar o papelzinho completo. A redenção que Deus prometeu lá no Jardim do Éden. Tua semente ferirá a cabeça da serpente, mas ela te ferirá no calcanhar, ferirá a sua cabeça. Agora encontramos que Deus completou essa obra-prima perfeita. Agora, notamos que ele foi tudo que foi prometido que seria. Ele é todas as promessas, todas as profecias, todas as coisas das quais Deus tinha feito promessa. Tua semente ferirá a serpente na cabeça. Agora, ele não podia feri-la com a lei. Ele não podia feri-la com os profetas. Mas ele fez quando a semente da mulher se torna Cristo, a obra-prima. Ele foi a pedra que Daniel viu cortada da montanha. Ele foi o único que pôde ferir a serpente na cabeça. Sua vida enquadrou exatamente com a vida de Moisés. Sua vida enquadrou com a de Davi. Vejamos se é certo que ele é a peça que encaixava. E aí ele escreve: Ele é todas as promessas, todas as profecias, ontem e hoje. Continua dizendo aqui mesmo. Neste último parágrafo de Provando Sua Palavra, página 43. Eu espero que não tenha dado a impressão para minha audiência crer que seja alguma coisa que eu próprio faça. Vocês têm melhor entendimento que isso. Eu sou seu irmão, vem? Eu simplesmente sou seu irmão. E ele escreve também ali: a sombra do Novo Testamento é o Antigo Testamento. A sombra da Igreja do Senhor Jesus Cristo é Israel, que é a Igreja do Antigo Testamento. E a sombra de Cristo, Jesus, são os profetas e sacrifícios. Agora, veja aqui o que continua dizendo em nossa posição em Cristo. Onde paramos, Moisés foi uma sombra disso. Depois que este filho saía dali, já não era como um servente sob um tutor, era o chefe. Amém. Espero que isso penetre bem profundo. Sairá no momento, que isso penetre bastante.
este filho já não estaria mais sob um tutor, mas que seria como seu pai. Então seu pai lhe dava certas coisas para que fizesse. O pai poderia ter dito: vai se encarregar deste campo por aqui, ou faça isso por aqui. Se encarregue dos escravos, se encarregue do que for. Estava em completa posse. Amém. Porque tinha sido adotado naquela família. E seu nome no cheque era tão bom como o do seu pai. O que Deus fez, a razão pela qual nós vemos essas coisas e sabemos que há algo mal, amigos, vemos as promessas de Deus, ou vemos na palavra de Deus. Mas, na minha humilde opinião, Deus já começou a adotar o seu filho, chamando posicionalmente de um lado, dando um certo ministério e ungindo com esse propósito. Os está enviando. Vigie o que acontece quando Ele o fizer. Tudo aquilo no que Ele der, no que Ele der posse, acontecerá. Escreve adoção. Deus adotou seu próprio filho assim. Jesus andou como um homem comum. Mas, um dia no Monte da Transfiguração, levou 3 testemunhas, Pedro, Santiago e João, esperança, fé e caridade. Os levou em particular, os chamou em particular e separou Jesus deles e fez sombra sobre ele. Diz a Bíblia que sua vestimenta brilhava, como o sol em toda a sua força. O que era isso? Esse traje especial, Deus adotando o seu próprio filho. Depois viram Moisés e Elias aparecer. Depois viram somente Jesus. E quando Deus lhe colocou o traje ao seu filho, no seu filho, disse: este é meu filho amado, escutai-o. Mateus 17:5. Com razão, Jesus podia dizer: todo o poder no céu e na terra é entregue na minha mão. Porque ele foi adotado pelo seu pai no glorioso reino de Deus. Agora, está sentado na majestade à destra, sobre todo arcanjo ou anjo, sobre toda estrela, a lua e qualquer nome que se nomeie no céu. Está sujeito ao nome de Jesus Cristo, porque foi adotado por Deus o Pai. Agora, quanto à sua igreja, você que foi colocado posicionalmente em lugares celestiais em Cristo Jesus, seja humilde, irmão. Algum dia, e agora vejam, algum dia, o Espírito Santo falará a você e o chamará em particular em algum lugar, em uma cabana, em alguma montanha, em algum lugar, e ali o ungirá para certo serviço ou para que seja feito certa coisa. Não será a imposição das mãos do presbítero ou dos anciãos. Será a imposição de mãos do próprio Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo foram sombras. O impor as mãos. Vejam, e aqui diz que não será pela imposição de mãos, mas que será a imposição das mãos do próprio Deus Todo-Poderoso para colocar um novo ministério em você, um novo traje, e para colocá-lo como exemplo. Nem os demônios do inferno o incomodarão. Meus irmãos, conceda a Deus que cada um receba essas bênçãos. E veja o que diz aqui. Jair está terminando e começa. E começa aqui a oração. Vejam. Ó Deus Pai, pois diz oremos. Ó Deus Pai nosso, estamos tão agradecidos em Ti, de Ti, nessa tarde por Jesus, como levaste ao Monte da Transfiguração e foi transfigurado diante deles, o mudaste, e no momento da adoção, tua voz disse: este é meu filho amado,
Escutai-o. Deus, estamos fazendo o melhor que possamos por Ele. Ele escreve as Escrituras ali, de Mateus 17, onde ocorreu o do Monte da Transfiguração. Mateus 17, do 1 ao 9 e 17, do 10 ao 13. Este é meu Filho amado. Escutai-o. Deus, estamos fazendo o melhor que possamos por Ele, para segui-lo em tudo o que fazemos ou dizemos. Envio agora ao edifício, Senhor. E coloque uma unção fresca sobre cada ministro e sobre cada laico aqui. Seja metodista, batista, presbiteriano, católico ou o que possa ser, Pai. Eles estão aqui. Porque te amam. E estamos clamando. E esperando o momento da adoção. Que é o que estamos esperando. O momento da adoção. Cremos que um desses dias o Espírito Santo entrará. Não como um novo nascimento, porque já o recebemos por Cristo, mas que adotarás tua igreja então. Lá e ali ela será vestida no poder do Senhor ressuscitado. Pai, te pedimos que faça. Pai, te pedimos que faça rapidamente, porque os dias que vêm são escuros e maus. Te pedimos que os adote agora, Senhor, em tua família. E escreve Efésios 2, 17 ao 22. Te pedimos que os adotes agora, Senhor, em tua família. Nos dê a autoridade que necessitamos, Pai, para fazer que os que contradizem emudeçam. E isso, onde diz que a boca dos críticos aí vai ser fechada. Esse está no livro de Citações. Vamos buscá-lo. Onde que diz, já terminando essa citação, quando virem essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus, aí é onde a boca dos críticos coloca a palavra críticos, aí sai. 286 da página 34. Diz, na metade do parágrafo deste parágrafo, mais ou menos diz, o mesmo poder que descansou em Jesus Cristo descansa nos últimos, descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. Colocação de um filho. O levou a um certo lugar, teve uma cerimônia diante dos anjos e o colocou posicionalmente, o que é no corpo de Cristo. Então, essa pessoa tem a autoridade. Me deixe dizer isso. Você pode me contar como um fanático dessa noite em diante. Essa mesma coisa da qual falou será feita. Haverá um poder que entrará na igreja. E agora, e aí está dizendo, Senhor, permita que entre esse poder, a igreja, que entre o Espírito Santo. Cremos que um desses dias o Espírito Santo entrará. E aqui diz, haverá um poder que entrará à igreja. E qual é esse poder? É o Espírito Santo. E agora está vindo, que é o Espírito Santo, de tal maneira ungirá as pessoas, de tal maneira que eles dirão a palavra e criará a si mesmo. Assim, ali. Não vimos poder. Isso vem à igreja agora. Eu sei que é realidade. Diga essa montanha, seja movida.
Não duvides em teu coração, mas creia que o que diz acontecerá, e pode obter o que disseste. A colocação da igreja na posição onde a plenitude do poder do Espírito Santo entrará dentro da igreja, então as bocas dos críticos serão fechadas. Será um curto tempo. Jesus veio imediatamente da montanha e foi direto ao Calvário. Note, não durará longo tempo, mas estará aqui. E aí ele escreve todas essas escrituras e citações, mas uma delas diz: a vestimenta de imortalidade. Escreve: a adoção fala e coisas serão criadas. Será um tempo curto, um tempo restante, também escreve aí. Agora, continua dizendo aqui nessa mensagem, para Jair, na mensagem, somos um só corpo, pregado em 22 de março de 2003, Arroios, Argentina, diz. Nessa mensagem de hoje, por isso estou lendo essa citação de adoção, porque nos fala muitas coisas importantes da adoção de Jesus, o qual é o que estaria acontecendo neste tempo final no meio da igreja do Senhor, com os escolhidos de Deus. Agora diz nessa mensagem, somos um só corpo. Diz agora, consciente de que somos um só corpo em Cristo, podemos ver as grandes bênçãos que Ele tem para esse corpo místico de Cristo, ao qual nós pertencemos. O qual saiu de onde? De Cristo, do abdômen de Cristo. E por isso é a noiva do Senhor Jesus Cristo, sua igreja noiva, onde todos os filhos e filhas de Deus seriam reproduzidos pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora nos mantemos unidos e como um só corpo em Cristo, todos os dias da nossa vida, sabendo que necessitamos uns dos outros, considerando-nos uns aos outros, pois Cristo não terá um corpo místico, uma noiva que falte um braço, mas que Ele, por criação divina, esteve criando um corpo místico perfeito. Por isso é, por criação divina, porque tem que ser um corpo místico de crentes perfeitos, ao qual todos nós pertencemos. Na página 30 do livro de citações, Párrafo 254, mire lo que dice allí. Parágrafo 254, olha o que diz aí. Diz: o mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. E escreve precursando. Quando Ele for tão poderoso, esse corpo entrará nesse corpo de igreja que trará os demais deles do sepulcro. E desenha uma pedra angular e escreve poder. Haverá uma ressurreição. Para isso é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Sem nós, eles não podem ser perfeitos. Deus espera em mim e em você. A igreja espera em mim e você. Tempo de adoção. Quando Deus pode se vaziar em nós sua plenitude, seu poder, sua ressurreição. E quando a igreja e Cristo forem tão iguais até que Cristo seja visível entre nós e levante os mortos e entraremos no rapto. Aí escreve ressurreição e rapto. E aqui no princípio do parágrafo escreve adoção. Adoção. A vinda do Senhor. A ressurreição. Continua dizendo nosso irmão William, ele prometeu manifestar-se em toda a sua plenitude. E vai fazer. E em toda a sua plenitude,
Isso envolve a dupla porção. E envolve que esteja a dupla porção, a adoção para essa manifestação. Com um, que o adote, depois virá a adoção para todos os demais. Assim que ele vai adotar os seus filhos. Assim que esperamos que em breve seja adotado o primeiro. E depois virá a adoção de todos os demais. Vejam na página 38 deste mesmo livro de citações, no parágrafo 315 nos diz: toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando a um lugar onde a doença será, levanta-te, e será dessa maneira. Os cegos receberão sua vista, surdos e mudos. Nós oramos por eles agora, mas então você o mandará. Não disse, esses sinais seguirão os que creem, orarão pelos doentes. Ele disse, expulsarão demônios. Não eu farei, eles farão. Se disseres essa montanha, não se eu digo, se tu disseres a essa montanha, seja movida, e não duvidares em vosso coração, o que necessitamos é a adoção. E escreve, você não orará, você ordenará. E escreve no topo do monte, a manifestação dos filhos de Deus. Você mandará, não orará. A adoção também escreve aí, é igual. É o que necessitamos. Você mandará. E veja 316 aí mesmo. Um pouquinho mais adiante, se tem a oportunidade, desejo dizer o que aconteceu somente recentemente, trazendo dentro um novo ministério, de só falar a palavra. E escreve, o novo ministério é igual, falar a palavra. E então coloca direto atrás de volta na mão das pessoas outra vez. Se eles vêm com a atitude correta e creem, isso tem que acontecer. Continua dizendo o nosso irmão William, e agora, neste tempo final, estamos conscientes de que somos um só corpo em Cristo. Isso é muito importante sabê-lo. E estar completamente consciente dessa verdade. E o corpo místico de Cristo sempre foi guiado pela cabeça que é Cristo. De era em era, por meio do mensageiro correspondente a cada era. Na página 36, sempre vejam, o corpo é guiado, o corpo vai onde vai a cabeça. E a cabeça, como país, ele disse numa ocasião, é Porto Rico. O país que se levantar a dizer que é a cabeça, está colocando a cabeça em outro lado. A orientação sai da cabeça, que é Porto Rico. Porque já vão ver o que ele disse. Quem não se guiar pela cabeça necessita de um psiquiatra. Diz, página 36, do parágrafo 304, diz nosso irmão Branham, nesse parágrafo, estes ministérios foram escondidos. Agora recorde, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus para estendê-los na igreja. Agora recordem, tudo através das eras de Moisés, através das eras dos profetas,
através de todas as eras, eles esperaram até esse último dia, por essas coisas para serem estendidos de acordo com a Escritura. Isso é correto, porque isso será revelado aos filhos de Deus. Cristo, a cabeça, foi rejeitado, mas ao crer da era dos luteranos, mas o crescer da era dos luteranos, era batista, era metodista, era pentecostal, e estamos direto em cima. A coroação agora, esperando e ansiando pela coroação para sentar-se. O edifício é completo. Agora, na Bíblia, estamos vivendo na última era, o topo da pirâmide, os peixes cruzados da era de Câncer no zodíaco. No tempo da vida de Leão, o leão na coroação e nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Vem onde estamos? Estamos direto no tempo do fim. Oh, que privilégio! Que dia! Se os cristãos somente pudessem realizar o dia que estamos vivendo. Oh, vá! O que você pensa que o escritor desse dia tinha visto e visto onde isso seria manifestado nos últimos dias, esperando e gemendo por esses filhos de Deus que se levantarem no último dia com o poder do Espírito Santo ao fim desta era para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazer acima. E ele escreve a adoção em cima, na pedra angular. No último dia, no sétimo milênio. Agora veja, continua dizendo aqui nosso irmão William, um corpo que caminha sem receber sua direção da cabeça, está caminhando mal. E somente pode ser levado a um hospital para que um psiquiatra o atenda. Mas um corpo que caminha recebendo suas ordens da cabeça está bem. Está bem, mas quando não recebe suas ordens da cabeça, vejam vocês, como dizem para a Laodiceia, está pobre, cego e nu, e não sabe. Agora vejam isso na página 37, nos diz, parágrafo 306, Deus pode tomar o homem e adotá-lo à sua família. E dar algo que, reticências, primeiro, prove isso para ver se está bem. A Bíblia diz, provai os espíritos. Este homem reclama certa coisa, prova e veja se está bem. Se está bem, mova-se com ele. E escreve Moisés e Elias. E diga, Senhor, nos mande outra coisa. Siga em frente, vê? Somente siga em frente. E cada um tome seu lugar. Então, verá a igreja de Deus, vai ver a igreja de Deus que começa a tomar seu lugar. Então, é quando os filisteus comecem a voltar para trás. As calças curtas de mulher serão tiradas, o cabelo crescerá, as caras serão lavadas, os cigarros estarão ausentes. É correto. Quando a igreja começar a entrar em seu grande poder, quando tivermos Ananias e Safira, e uns quantos deles? Sim, Senhor. Você verá. Quando a Santa Igreja se parar em pé unida, colocados posicionalmente como filhos de Deus, adotados à família de Deus. Poderosa igreja colocada ali na sua glória. Oh, isso é pelo qual ele vem. No livro dos selos, na página 471, embaixo, no último parágrafo diz,
E lá no Canyon Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje. E resta uma coisa que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido, mas estive ali em pé, parado, e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa. O que vem. E o Espírito Santo de Deus. Ó, irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. O que é que estaria na terceira etapa se cumprindo? A vinda do Espírito Santo à igreja. O mesmo que aconteceu ali com os dias dos apóstolos, onde Ananias e Safira pensavam que estavam mentindo a Pedro. E era ao Espírito Santo. Vejam na 308, 37 dessa mesma página do livro de citações, sobre que coisas se espera tudo. O que espera toda a criação? A manifestação dos filhos de Deus. Espera que a igreja entre em sua posição, não na sétima era, não é na sétima etapa, onde ele nos introduziu em 2000. Tem que ser na oitava. E desenha uma pedra angular e escreve adoção. Quem era o Filho de Deus quando Adão? Onde estava seu domínio? A terra, isso é correto. Ele não era Elohim, então. Ele era o Senhor. Vê? Isso é. Eu sou Deus e fiz uns poucos menores sobre mim, e lhes dei um domínio, e em seu domínio. O domínio sobre eles é a terra. O homem tinha o domínio sobre a terra e toda a criação inteira. Espera que os filhos de Deus se manifestem. Deus tratando de colocar sua igreja em posição para manifestar a si mesmo. E escreve a adoção na era, a adoção na pedra angular, a posição, a manifestação dos filhos de Deus. E aí é que desenha a pirâmide e escreve a adoção. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, bom, essa é a condição de Laodiceia. Mas a condição do corpo místico de Cristo é a pessoa com Cristo. É uma condição perfeita, sendo guiado o corpo místico de Cristo pela cabeça, por Cristo, de era em era. E assim é. E em nossa era também, na era da pedra angular. E a página 45, parágrafo. Vamos ver qual é o número aqui no parágrafo. 385, miren, diz, 385, vejam, diz, e quando vencermos por meio do Espírito Santo, como ele fez, nos sentaremos com ele quando tomar seu trono terreno de Davi. E ele escreve, em trono é igual ao filho de Davi. Nos sentaremos com ele quando tomar seu trono terreno de Davi, para nos sentar e governar com ele, como ele fez lá. Amém. Com poder e autoridade sobre toda a terra. E a terra está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Porque depois de tudo, este mundo não foi dado para que Deus, este mundo não foi dado para que Deus o controlasse. Saibamos isso, é correto. Quem é o Deus dessa terra? O homem. Esse é seu domínio. Todo mundo, tudo no mundo é sujeito ao homem. Pelo pecado, caiu. Por meio do poder redimidor de Cristo, volta outra vez. Isso é correto, porque a terra pertence ao homem. Foi dada a ele, e ele reinará sobre tudo. Toda a natureza está gemendo, esperando esse tempo, quando os filhos de Deus forem manifestados outra vez. E escreve uma estrela de Davi, escreve
a manifestação dos filhos, a adoção. Deus foi manifestado em carne. Apocalipse 10, de 1 ao 10, 11, do 13 ao 14 e 11 do 15 ao 19. E em cima, aí sobre a estrela de Davi, Efésios 4:30. A obra, o mistério da obra-prima de Deus. Vamos nos colocar em pé. E assim nos preparamos para ver essa mensagem, a qual nos fala dessa obra-prima que ele esteve construindo de era em era e que se encontra neste tempo final na etapa final, na etapa de era de pedra angular, a etapa mais importante, a etapa onde ele nos dará essa adoção. O mistério da obra prima de Deus. Me dê uma igreja, ele diz ali. E vai ter. Me dê uma igreja. E dizemos, sim, Senhor. Vais obter. Haverá uma igreja pronta, preparada, para que o Espírito Santo entre. E aí diz que a boca dos críticos vai ser fechada. Tenham paciência, que isso está por vir em breve, onde verão a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, não numa porção, em toda a plenitude, porque será o cumprimento pleno do que foi mostrado ao reverendo William Branham na visão da carpa. Agora, estamos nessa etapa de preparação. Bom, o mistério da obra-prima de Deus. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.